Então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo nessa manhã. O tema aí da aula nessa manhã é o encontro aterrador. É o terceiro estudo, né, nessa revista O Desafio de Ser Igreja, do J.I. Packer, da religião Vida Mansa. Um estudo muito propício. E quais são os objetivos aqui? Nós vamos sair daqui com o que na mente? Deus é santo e precisamos ter consciência dessa santidade. Por quê? Porque em algum momento nós encontraremos com Ele face a face. Então a gente sabe que Ele é santo, mas às vezes falta consciência no caminho, no dia a dia. Se queremos intimidade com esse santo Deus, muito mais do que falar que eu conheço Deus, que eu sirvo a Deus, que eu sei quem é Jesus, o diabo sabe de tudo isso, mas o que mostra na Escritura a intimidade com Deus? A gente tem que desenvolver santidade pessoal diária, vida diária. Como é que faz isso? Arrependimento de pecado, consciência de pecado, necessidade de buscar a Deus em oração, luta para abandono diário do pecado e serviço a Deus. É assim. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele fala assim, até o diabo conhece Deus e treme a Deus. Ele tem fé e ele treme diante de Deus, porque ele sabe que ele está condenado. Não há redenção para o diabo. Então qual é a diferença entre o diabo e aquele que diz conhecer a Deus e não serve a Deus? Nenhuma. Ele tem a fé do diabo, porque o diabo também conhece a Deus e treme, e muita gente diz que conhece a Deus, e até treme do juízo dele, mas não obedece a Deus, não tem consciência de quem é Deus, da santidade de Deus. Parece que esses estudos aqui, a gente está no terceiro já, até agora, o que eu tenho visto? Quem organizou esses estudos, ele está preparando uma base, para depois edificar a nossa vida por eles. Qual é a base desses estudos? É a santidade de Deus. A gente viu o plano de Deus acima de todos os planos, a aula passada. Na primeira, a gente pensou justamente sobre a santidade de Deus, a ontologia, o ser de Deus santo. E agora nós vamos ver o quê? Que nós devemos ter consciência disso no nosso dia a dia, na vida prática, de que Deus é um Deus santo, e de que a gente está diante dele o tempo todo. Por quê? Porque ele é onipresente. Nós vamos ver isso aí, ele está presente o tempo todo, não tem como pecar dentro do armário. Qual que é o esboço da lição? É uma introdução, paradigma, né? O modelo do encontro com Deus é o encontro de Isaías. Deus ali, no encontro de Isaías com Deus, ele é revelado em santidade. Ele é um Deus que reina, ele é um Deus majestoso, ele é um Deus onipresente, o Deus é puro, o Deus de toda misericórdia. Você vai ver o que aconteceu com Isaías, quando ele se encontrou com Deus, ele foi transformado para o serviço. E nós vamos ver uma conclusão e uma aplicação. Então, vamos para a nossa introdução. Olha só, a gente já orou, né? Vamos orar novamente para quem vai acompanhar essa aula de casa, né? Não pegou aquela oração inicial. Pai, mais uma vez, Senhor, como é bom te buscar em oração, na mediação de Cristo Jesus. Te pedimos que o teu Espírito nos instrua por meio da tua palavra agora, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos algo de bom, que seja proveitoso para nossa vida de santidade e para a glória do teu nome, ao olharmos para aquilo que aconteceu com o teu servo Isaías lá no passado, palavra registrada, preservada para o Senhor, para a nossa vida aqui hoje, para a nossa instrução, Deus. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Olha só, todo mundo aqui já teve que se encontrar com alguém, é ou não é? E já teve alguma situação que te deu frio na barriga? Ixi, eu já tive várias. Algum encontro aqui que você precisou se preparar, que te trouxe medo? Por exemplo, quem não lembra do primeiro encontro amoroso? E eu me lembro, olha irmão, eu fui dar o primeiro beijo tarde, viu? Eu já tinha 18 anos, para os padrões de hoje você imagina o que é isso, né? 18 anos, eu sou um antiquado, né? Para hoje, mas eu tinha 18 anos e eu lembro que eu fui falar com a minha irmã, e eu falei, Zinha, ela se chama Rosângela, né? Eu chamo ela de Zinha. Eu falei, o que eu vou falar? Eu não sabia o que falar, como que eu vou me comportar? Como que vai ser isso? Eu estava morrendo de medo, e ela disse, na hora vai acontecer alguma coisa, você vai saber falar alguma coisa na hora. Ou então, temido RH, recursos humanos de uma empresa, quando alguém fala assim, estão te chamando lá no RH, provavelmente é porque você vai ganhar as contas, porque ninguém vai nos recursos humanos para tomar café, ali é um departamento complicado, então você vai com medo. Aquela entrevista de emprego, então, a gente se prepara demais, né? As mulheres põem a melhor roupa, arrumam o cabelo, os homens fazem a barba, põem gravata, dependendo quem é o entrevistador. E falar em público, então? Gente, vocês acham que eu sempre falei em público? Não, a primeira vez que eu fui falar em público, eu estava tremendo, igual vara verde, é difícil.
E o vestibular para muitos adolescentes, um momento difícil, encontros que precisam de preparação. Então você bota uma boa roupa, você se arruma, você vai atrás de um curso de oratória para saber o que falar. Muitos, por exemplo, hoje, você tem coaching que te prepara para uma entrevista de emprego. Então você vai procurar essa pessoa e ela vai te dar dicas, ela vai te preparar para você ter aquele encontro. E aí, irmãos, como é que nós temos nos preparado para o encontro com Deus? Para nos encontrarmos com Deus, não só no juízo, mas hoje mesmo, porque a gente vive na presença de Deus. E como é que a gente caminha se encontrando com Ele? Ele está aqui hoje. Como é que está sendo o nosso encontro com Ele hoje? Eu não sei o que está passando no teu coração, e você não sabe o que passa no meu, mas Deus sabe. Veja, o povo nos dias de Amós, eu lembrei desse texto. Amós, um profeta que foi chamado por Deus para profetizar antes do cativeiro da Assíria, antes de 722, no século 8º, o povo estava totalmente perdido, despreparado para encontrar com Deus, e Deus manda esse profeta ali, naqueles dias, e veja o que a gente lê lá em Amós 4,12, portanto assim te farei, ó Israel, Deus falando por meio de Amós ao povo, e porque isso te farei, ou seja, você vai para o exílio, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, se arrependa, se volte para Deus. Por quê? Vocês estão distantes dele, vocês estão vivendo vida na idolatria, é preciso viver preparado para se encontrar com Deus. O povo nos dias de Amós estava perdido. Então qual é o paradigma aqui, o modelo do encontro com Deus que a gente vai ver? É o encontro de Isaías. E olha que engraçado, se você olhar aí na frente da igreja, eu escolhi esse versículo para pintar lá, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, vem encontrá-lo, invocai-o enquanto está perto, vem aqui, ouvir a pregação, ter um encontro com a palavra de Deus, com Deus vivo, faz isso hoje, porque em algum momento, você vai estar na presença dele mesmo, e é no dia do juízo. E daí? Como é que vai ser? O texto base é em Isaías 6, então se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia aí comigo, lá em Isaías capítulo 6, Isaías 6, de 1 a 8, Isaías 6, de 1 a 8, é a famosa visão de Isaías, né? Quando Deus o chama, mas olha como foi, Isaías capítulo 6, de 1 a 8, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É importante a gente entender até aqui o contexto aí. Olha como começa: no ano da morte do rei Uzias. O reinado desse rei Uzias está lá em 2 Crônicas capítulo 26, e diz o texto lá que esse rei foi um bom rei, ele andava nos caminhos do Senhor, ele era um rei forte, Deus deu muita prosperidade e segurança para ajudar nos seus dias. Olha o que a gente vê, por exemplo, em 2 Crônicas 26, 8, Amonitas, que era um povo inimigo de Deus, descendente de Amon, dão presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até o Egito, porque se tinha tornado extremo forte. Esse rei reinou 52 anos sobre Judá, e quando ele morreu, então o que aconteceu? Formou-se um quadro de insegurança em Judá, porque Jotão, seu filho, tinha só 25 anos e era inexperiente para liderar. Então o povo pensou: e agora? Isaías deve ter ficado com medo também, e agora? E é triste o jeito como morreu esse rei Uzias. Ele ficou tão forte
Ele cresceu tanto o seu poderio que o seu coração se orgulhou. E o que ele fez? Ele fez o que não podia ter feito. Só o sumo sacerdote podia queimar incenso uma vez por ano dentro do Santo dos Santos. E diariamente os sacerdotes faziam isso. Eles iam até o templo, pegavam brasa do altar do holocausto, onde era oferecido ali um cordeiro, para que pelo sangue daquele cordeiro o pecado fosse perdoado, e levava aquela brasa com incenso para ser queimado na presença de Deus. Quem fazia isso? O sacerdote. Mas Uzias, como rei, quis fazer, e diz que a lepra pegou nele e ele morreu leproso. E o sacerdote Azarias lá, que estava no serviço no templo naquele dia, censurou Uzias, falou: Uzias, você não pode fazer isso, isso aqui é para quem é consagrado pelo Senhor, da tribo de Levi, sacerdote, que vem de Arão, eu posso fazer isso, você não. E diz que a lepra pegou em Uzias. Então começou muito bem, caminhou muito bem, mas como homem, pecador, no final escorregou, foi fazer também o que não podia. Ele desafiou a santidade de Deus, porque para fazer isso, precisava ter o sacerdócio trazido por Deus, que vem lá de Arão, que é descendente da tribo de Levi. Deus tinha planejado assim: quem vai me servir ali no templo, no tabernáculo primeiro, depois no templo, é a descendência de Levi, que vem por Arão. E você, Uzias, é rei, você não poderia ter feito isso, você tem um outro ofício. Então ele descumpriu a prescrição de lei, a prescrição da lei de Deus, E agora, esse contexto é justamente o de Isaías. Diante de tudo isso, morreu o rei. Isaías fica temeroso e ele vai orar pelo seu povo lá no templo. É aí que Deus dá essa visão para ele, de quem é o Senhor. Então ali, Deus se revela como a Isaías? Em santidade. Os versículos 1 a 3, olha de novo comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha só, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não há superlativo no hebraico. Quando você quer dar um superlativo, você repete a palavra. Então aí, santo, santo, santo quer dizer Deus é santíssimo. E olha que interessante, serafins, que são seres celestiais que não têm pecado, não podiam olhar para ele, tamanha era a sua glória. Você já tentou olhar para o céu no sol do meio-dia? Tenta olhar para o sol meio-dia num céu limpo, você não consegue, não tem jeito, incomoda, não dá. Eu pensei numa figura aqui, o que esses serafins não conseguiam ver? Não dava para ver. Lembra Paulo, quando o Senhor o encontra no caminho para Damasco? É interessante ali, porque diz que uma luz muito forte brilhou e ele não conseguia também enxergar. Na Bíblia, santo é aplicado primeiramente para Deus. Deus é santo. Isso revela o quê? A pureza moral e espiritual de Deus, em contraste com o nosso pecado. Olha Isaías, então, quando Isaías viu isso aí, olha o que ele disse lá no capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, quando ele viu Deus: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se deu conta de quem ele era na presença de Deus, e daí ele tremeu demais. E agora? Como é que eu vou ficar de pé na presença desse Deus santo? Martinho Lutero, nos seus dias, tinha esse dilema. Martinho Lutero iniciou a reforma lá no século XVI, e ele era um monge católico romano, agostiniano, e ele se martirizava. Por quê? Justamente porque ele sabia que Deus era santíssimo, mas quando ele olhava para ele, ele via que ele não dava conta, ele não tinha pureza, ele não tinha justiça. Então, e na igreja que ele servia, dizia: você pode fazer coisas boas para agradar a Deus. Ele olhava para ele e não via isso de bom. Um monge, consagrado lá da ordem, monastérios, lá no período medieval da igreja católica. Foi aí que Deus apresentou Romanos 1,17 para ele: o justo viverá pela fé. E a gente vai ver que Isaías pôde sentir um pouquinho disso aqui. A esperança está onde? No Evangelho. Olha aí Isaías 6,7. O que aconteceu quando Isaías se deu conta do tamanho do pecado dele?
ele foi purificado. Um serafim foi lá, pegou uma brasa e tocou os lábios dele, e a iniquidade dele foi tirada, o pecado dele foi tirado, por conta daquela brasa, que aponta justamente para o altar do holocausto, né? Fazendo sacrifício naqueles dias no templo, para tirar o pecado da pessoa. O serafim pegou uma brasa daquele altar, onde era feito o sacrifício, e purificou os lábios, que aponta para o coração, a gente vai ver aqui. Isaías viu um Deus santíssimo, ele viu um Deus que reina. Diz o texto aqui no início que ele viu esse Deus sentado aonde? Num alto e sublime trono, ou seja, acima dos homens, acima da história. E a gente diz assim, ó, que Deus, segundo a Escritura, ele é transcendente e ele é imanente. Por que ele é transcendente? Ele está acima da sua criação, ele não se mistura. Nós não somos animistas, né? Ou panteístas. O que é o panteísmo? O panteísmo diz assim, ó, Deus é tudo e tudo é Deus. Por isso que um hinduísta, um budista, daquelas religiões lá do Oriente, eles não veem problema em se curvar diante de uma árvore, em adorar um rio. Por quê? Porque aquilo é Deus. A santidade do Criador está naquilo lá, na criação. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra um Deus que não se confunde com a sua criação. Entende? Ele está acima da sua criação. Por outro lado, ele é imanente. Ele está aqui cuidando da sua criação. Isso é diferente de dizer que essa cadeira é Deus, de que essas paredes aqui é Deus, tem um espírito divino. Não tem. Isso aqui é tijolo, gente. Isso aqui é madeira. Essa árvore frondosa, esse pé maravilhoso, é Deus. Não é, é uma árvore. Agora, foi criada por Deus. Deus está cuidando da criação, entende a diferença? É assim que a Bíblia apresenta Deus, como transcendente, mas como imanente, cuidando dela. Então, olha que interessante Isaías nessa visão. Sabendo de tudo isso, da soberania de Deus, ele está assentado num alto e sublime trono. Então, meu caro, Isaías ali, o rei Uzias morreu, o reino vai passar agora para o filho dele, Jotão, só tem 25 anos, não tem problema. Por quê? Deus está se mostrando como o governante do universo. Ele está num alto e sublime trono. Isso vai trazer segurança para o povo, diante, por exemplo, das pressões, da hostilidade agora que eles vão começar a viver, ali nas mãos de Jotão, o filho de Uzias, só com 25 anos e inexperiente. Saber que Deus reina, certamente, trouxe o que para Isaías, naquele momento? Conforto, esperança para Isaías, diante das incertezas do reino de Judá e Israel, após a morte de Uzias. Olha como é que o Senhor é chamado ali por Isaías, Senhor dos Exércitos, é um dos nomes divinos de Deus no Antigo Testamento. Eu pus aí, né, o tetragrama, ó, Yavé, esse YHWH, é a forma como o judeu, porque tem medo de falar e escrever o nome de Deus, pronuncia o Deus da aliança. Então isso aí é o pentagrama, YHWH, é Yavé, é o Deus da aliança lá de Êxodo 3. Então veja, esse Deus dos exércitos, esse Senhor dos exércitos, é o Deus da batalha do seu povo. E olha o que diz Davi. Davi foi um grande rei, é ou não é? Teve muitas conquistas pelo Senhor, mas você acha que Davi atribuía isso a ele? Olha lá 2 Samuel 8,14. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Quem é que dava as vitórias? O Senhor. Não era o braço poderoso de Davi. Claro, Deus usava a força, a inteligência dele, que também Deus havia dado, mas era o Senhor que dava a vitória. Então um Deus que reina se apresentou a Isaías, e um Deus que reina de maneira majestosa. Por quê? Isso é legal. Fala de serafins que estavam ali voando acima dele. Serafins, irmãos, são seres celestiais, angelicais, junto com querubins, para muitos, junto com os anjos também, que são espécies de seres celestiais. Muitos vão dizer que serafim e querubim é uma espécie de anjo, outros vão dizer que serafim, querubim e anjo são coisas diferentes, mas todos eles são seres celestiais, seres sem pecado. E como é que eles se apresentavam diante desse Deus que Isaías viu? Veja, hein? Seres sem pecado. Primeiro, vamos olhar para as asas deles dizem muita coisa sobre a majestade de Deus. 2 asas cobriam o rosto dos serafins. Por quê? Eles não suportavam olhar para esse Deus que estava diante deles. E quando o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei, lá em Atos 22:11, ele vai narrar o momento da conversão dele,
não é a defesa perante o rei, é a defesa perante os judeus que estavam acusando ele. Ele foi preso em Jerusalém, ele está nas escadas ali de um lugar, e ele vai fazer a sua defesa perante os judeus. E olha como ele narra a conversão dele, lá indo para Damasco, em Atos 22:11. Isso não está em Atos 9, mas ele fala em Atos 22:11, então é palavra inspirada. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz. Que luz? Jesus ressurreto que aparece a ele. Ele ficou cego 3 dias, aí Ananias foi lá, lembra? Aí caíram como que escamas dos olhos dele, mas durante 3 dias ele ficou cego. Por quê? Porque ele não conseguiu olhar para Deus. E Jesus vem lá em João 8:12 dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então olha, primeiro, 2 asas cobriam o rosto desses seres isentos do pecado, que não suportavam olhar para Deus. E aí, claro, a gente tem que pensar em nós, né? Se eles não suportavam, e nós? O que será esse que hoje quer dar ordem para Deus? Quer que Deus sirva os desejos dele aqui nesse mundo? O que será? Mas olha, 2 asas cobriam os pés, e segundo os estudiosos, isso é sinal de autoanulação, humildade diante da grandeza de Deus. Vocês sabem que no Oriente Antigo, quando um senhor chegava, quem lavava os pés sujos do dia a dia daquele senhor, tirava a sandália, era o escravo. O escravo, o servo da casa, ele vinha e ele tirava. Por isso que João Batista diz que ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus, lá em João 1:27. Isso demonstra um espírito de humildade desse servo. Humildade de lavar ali a sujeira que vem do mundo, dos pés daquele senhor. Então, esses serafins, eles estavam humildes diante de Deus, dizendo: Senhor, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu iria desatar a sandália do teu pé. Deus é espírito, né? Não tem forma. Mas se eles pudessem fazer algo, eles seriam os que desatariam para lavar, mostrando o espírito de autoanulação diante da grandeza desse Deus, assim como um escravo mostrava essa humildade diante do seu senhor. Diante do seu senhor. E com 2 asas voavam. O que significa eles lá? Então imagina, 2 cobriam aqui, 2 o pé e 2 voavam. Isso significa prontidão para o serviço. Esses seres estavam sempre preparados para servir a Deus, porque segundo Hebreus, os anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus para cumprir as suas ordens. Os anjos servem as igrejas. Então, os serafins estavam prontos para servir a Deus. E é interessante, eu me lembrei lá de Mateus 24. Mateus 24 é um capítulo importante. Jesus faz o seu sermão escatológico. Ele vai falar, olhando para Jerusalém, que vai ser destruída no ano 70 pelos romanos. Ele faz um apontamento daquela destruição para o final dos tempos. A destruição de Jerusalém é uma figura, é um tipo que aponta para o final dos tempos, quando ele voltar e vai manifestar o seu juízo. E o que ele vai dizer ali? Vigiai e orai. Para quê? Para que vocês não sejam pegos dormindo. Porque tem muita gente dentro de igreja dormindo, gente. Tem muita gente fora de igreja dormindo. Não tem pão e não quer. Tem muita gente que tem bom coração, quer caminhar com Deus, mas não tem conhecimento. Jesus disse: o meu povo erra, falha por falta de entendimento. Paulo lá em Romanos, quando está falando da sua raça, dos judeus, que ele quer alcançar para Cristo, ele vai dizer assim: eles têm zelo pela lei com amor, eles têm zelo pela lei de Moisés, mas não com entendimento. Paulo vai dizer, eles não conhecem Jesus que cumpriu essa lei, eles não confiam em Jesus como Messias. Então Jesus, no sermão escatológico, está dizendo para a igreja ali: vigiai e orai, para vocês não serem pegos dormindo de surpresa quando eu voltar. Por quê? Porque vocês vão se encontrar com o Deus majestoso naquele momento. Mas além disso, Isaías viu o quê? Um Deus onipresente. A onipresença de Deus é um atributo incomunicável. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele comunica conosco alguns atributos dele, do ser dele. Por exemplo, o amor, a capacidade de falar com outras pessoas, porque a Trindade se relacionava na eternidade. O amor, a criatividade, a inteligência, santidade. O pecado corrompeu isso depois, mas Deus deu isso para nós. Agora veja, Deus é onipresente, mas a sua onipresença Ele não comunicou a nós. Você pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Nem o diabo.
Gente, como tem pessoas que ficam procurando o diabo em cada esquina. Tem igreja que bota medo nas pessoas. Olha, cuidado, ele está aí, cuidado, ó, você tem que ficar vigiando, porque ele vai estar aqui, ele vai estar ali. O diabo é criatura. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, Deus está conversando com os seus filhos no céu. Chega Satanás, e Deus pergunta: onde é que você estava? Ele diz: de rodear e passear a terra. Quer dizer, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, como Deus pode. Por quê? Porque ele é uma criatura que se rebelou. Ele era um ser celestial, um anjo que se rebelou contra Deus e foi lançado para a terra. E as pessoas acham que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não está, mas Deus está. E Isaías viu isso nessa visão. Lá no versículo 1 ele diz que as abas da veste enchiam todo o templo. No versículo 3 ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 4, Isaías tem uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação visível de Deus. Por quê? Porque ele vê o templo se enchendo de fumaça. Ou seja, aquela fumaça é a presença de Deus ali dentro. E eu me lembrei, olha que interessante, se quando você vê a transição do livro de Êxodo para Levítico, o finalzinho do livro de Êxodo, o tabernáculo está pronto. Moisés levanta o tabernáculo, está pronto. O povo está doido para entrar, está todo mundo. Sabe como é que começa, como termina o livro de Êxodo? Moisés não podia entrar no tabernáculo. Por quê? Ora, engraçado, Moisés conduziu o povo no deserto, foi obediente a Deus, fez milagres na mão de Deus, construiu o tabernáculo, ficou 40 dias e 40 noites no monte recebendo a lei. É um homem santo, é um santarrão. Por que agora ele não pode entrar no tabernáculo? Porque diz o texto: a presença de Deus está lá dentro. E onde a presença de Deus está, o pecado não pode estar. Santidade. Aí vem o livro de Levítico. O que é Levítico? Os estudiosos vão dizer: por que Deus deu esse livro de Levítico naqueles dias? Para conduzir o culto e os sacrifícios e a consagração dos sacerdotes. É em Levítico, no capítulo 16, que você tem o dia da expiação. Um dia por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, a segunda parte lá do tabernáculo, para fazer expiação pelo pecado do povo. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia fazer isso. Nadab e Abiú, certa vez, tentaram fazer, morreram pela santidade de Deus. Entraram com seu próprio sangue, foram fulminados diante de Deus. Deus prescreveu a liturgia do culto naquele tempo para os israelitas, por conta da sua santidade. E quando Salomão termina de construir o templo, lá em 2 Crônicas 7, de 1 a 2, é interessante, porque também terminou, a presença de Deus enche o templo. Então por que a onipresença de Deus, olha que interessante, pode ser uma boa ou uma má notícia para as pessoas? Por que vocês acham, hein? A onipresença de Deus, Deus estar presente o tempo todo, em todo lugar, pode ser uma boa ou uma má notícia. Por quê? Eu separei aí, ó. Para o crente, é sempre uma boa notícia. Olha o que a gente lê lá no Salmo 139. Salmo 139, de 7 a 10. Diz assim, ó: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo, a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, olha agora, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está presente em todo lugar, e o crente tem segurança de que, pela presença de Deus em todo lugar, Ele sempre está segurando a sua mão e o conduzindo na vida. É uma boa notícia para o crente a presença de Deus em todo lugar. Mas e para o ímpio? Olha Provérbios 5, 21. Para o ímpio é uma má notícia isso. Provérbios 5, 21, a gente lê assim, ó: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas, todos os seus caminhos. Não dá para pecar dentro do armário. E lá em Apocalipse 22, Jesus vai dizer assim no seu retorno.
Apocalipse 22, primeira parte do 11 e o versículo 12. A gente lê assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Para o crente, para o cristão, aquele que confiou em Cristo, vai haver uma recompensa. Para o ímpio, aquele que, rebelde a Cristo, confiou em si, vai haver uma recompensa de morte e de lago de fogo e enxofre para ele, segundo Apocalipse 20, no dia do juízo final. Então, essa onipresença de Deus em todo lugar, ela é uma boa notícia para o crente, mas ela é um puxão de orelha bem grande para o ímpio, não é? Isaías estava seguro debaixo do reinado de Deus nos seus dias, mesmo que um rei imaturo assumisse, como Jotão, ele estava seguro. E aí eu pergunto para vocês, gente, tem tanta gente neurótica com o governo, quem está governando o Brasil? Se você é crente, o Lula, todo mundo lá, é só instrumento de Deus. Depois você medita em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, nós vamos chegar lá se Deus permitir, nas pregações. Deus está usando para algum propósito dele, esse governo que tem judiado de tanta gente, porque o povo brasileiro quer compromisso com Deus, hein? Veja como cresce os evangélicos, em comparação ao crescimento dos incrédulos, o tempo todo. Hoje as pessoas têm prazer em dizer, eu não creio em nada, eu não vou em igreja nenhuma. Que governo essas pessoas vão ter? Deus, na sua misericórdia, ainda concede muitas bênçãos a esse ímpio, mas o povo tem o governo que merece. Então, esse governo que nós temos hoje aqui, não só aqui, em outros lugares do mundo, é instrumento de Deus, é ministro de Deus, para cumprir uma vontade dele, que é para abençoar ou punir, ou disciplinar as pessoas, disciplinar a nação. Por isso que a Escritura diz, feliz a nação que tem Deus como seu povo, ou feliz o povo que tem Deus como seu Senhor. Quem está reinando no Brasil é o Senhor, Ele está comandando, Ele está controlando todas as coisas, nada vai sair do governo dele, porque esse Deus é puro, e mesmo que a gente entenda que às vezes aconteçam coisas más aqui debaixo da soberania dele, é assim mesmo, mas ele não deixa de ser puro, como nós vimos na semana passada. E Isaías, quando percebeu isso, ficou aterrado. Aí ele exclama lá, ó, Isaías 6,5: ai, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Esse ai, toda vez que você vê um ai na Bíblia, ai é um sinal de juízo. Ai do ímpio, ai daquele que chama o mal de bem, ai daquele que chama a treva de luz, que põe o doce por amargo, que põe o amargo por doce, ai dele. Isaías olhou para si, e daí aquela convicção de pecado, estou perdido. Por quê? Eu pus aí, porque é pecado sobre pecado. Os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Olha só, versículo 5: porque sou homem de lábios impuros, e além disso, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Estou perdido. E aqui lábios, irmãos, é interessante, não é que só os lábios deles eram poluídos, mas na Escritura, o lábio aponta para aquilo que ele fala, a boca fala do que está cheio o coração, e o coração para o hebreu é o ser da pessoa. Jesus, quando está falando do que procede de dentro do homem, a maldade dele, fala que isso vem da onde? Do coração. Então, o que Deus está falando, o que Isaías está olhando? Ele está olhando para o coração dele. Senhor, o meu coração é impuro diante do Senhor, a queda me deixou impuro. E aí eu pus o texto lá de Mateus 12:34, Jesus está censurando ali os fariseus, e ele diz, ó, a boca fala do que está cheio o coração, o meu lábio é impuro, porque o meu coração é impuro. Isaías tem consciência da sua depravação moral e espiritual diante desse Deus, que é santo, e nós, será que nós temos? Tantas vezes, é preciso ter. Tem uma música que ficou muito conhecida, na década de, na década de 90, agora eu nem lembro mais, Lua de Cristal, da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Que isso? O cara lá de cima? E gente que fala o patrão, o chefão,
que bota Deus do lado de São Pedro, que tem a porta do céu. Quanta besteira, quanta falta de conhecimento, de temor a Deus, que é santo. Outros falam assim: Deus é amor, rapaz, não vai punir ninguém não. Ah, é? Olha para a cruz. O que ele puniu no filho dele? Deus teve prazer em enviar o filho dele para aquilo ali? Quem trata Deus dessa forma aí, ó, o cara lá de cima, patrão, chefão, desconhece a sujeira do seu próprio coração, desconhece que o Deus que o criara está separado dele absolutamente em santidade, e que ele exige santidade na presença dele. Eu coloquei aqui uma ilustração que aconteceu comigo quando eu era estudante de Direito. A gente foi fazer uma audiência com um juiz que tinha muita fama de querer ensinar os estagiários. Ele gostava, terminava a audiência, então ele queria explicar tudo o que aconteceu para nos ensinar. A gente era estagiário e eu fui lá. Eu me preparei durante a semana, até estudei um pouco para de repente dialogar com o juiz. Olha a arrogância: eu vou ensinar o juiz. O juiz de direito, já há 20 anos de cadeira, eu estudando, mas me preparei. Botei lá uma camisa polo, uma calça, a camisa por dentro, polo, uma calça, e fui lá para o fórum. Cheguei na sala de espera, vi que todo mundo estava de terno e gravata, e eu de polo, mas era bonita a minha polo. Falei: não, eu vou conseguir entrar. Gente, eu fui barrado na porta. O guarda falou: aqui você não pode entrar, por quê? Você não está vestido adequadamente para estar na presença do juiz. Você deveria ter posto terno e gravata, meu caro. Então preste atenção, Isaías, ele estava diante de um Deus que era santo, santo e santo, e ele precisa estar vestido com vestes de santidade, e a Bíblia mostra como que um pecador pode ser vestido com as vestes de santidade. É as vestes de Cristo. Lá em Apocalipse 7:9, João está tendo a visão do trono de Deus, e ali há uma multidão inumerável. Ele diz assim, que elas estão com palmas nas mãos, diante de Deus e do Cordeiro, e elas estão vestidas, sabe com quê? Com vestiduras brancas. E mais baixo diz: por que estão brancas? Porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Para você comparecer na presença de Deus, você precisa estar vestido corretamente. Segundo Apocalipse 7:9, você precisa estar com as vestes de Cristo, com a justiça de Cristo. O pecador, como eu naquele dia, que achei que eu podia entrar de qualquer jeito lá diante do juiz, da autoridade, não vai entrar na presença de Deus. Ou melhor, vai entrar, mas para ser condenado, passar vergonha, como eu passei naquele dia. Vocês já pensaram? Todo mundo entrando, e eu fiquei de fora, a classe inteira, né? Mas por quê? Não estava vestido adequadamente para estar na presença de uma autoridade. Porque o juiz ali é uma autoridade, e ele que determina como que as pessoas devem se portar diante dele. Mas esse Deus que exige vestes de justiça, ele é um Deus de misericórdia, porque depois Isaías vê que ele foi o quê? Purificado do seu pecado, para entrar na presença de Deus. Aí ele foi vestido adequadamente com as vestes de justiça. Olha lá Isaías 6:6, a gente lê assim, então, ou seja, depois que caiu a ficha de quem ele era e de quem Deus era, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão, está vendo? Ele está servindo a Deus, esse ser, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar do holocausto, naqueles dias, que era onde se sacrificava o cordeiro, para perdão do pecado. Pegava o sangue depois e derramava na base do altar ou no propiciatório. Voou para mim com uma brasa viva na mão, que tirara do altar com uma tenaz, e o que fez? Com a brasa tocou a minha boca, tocou meu coração. Lembra? Está conectado, né? A boca e o coração. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, diante da confissão de pecado de Isaías, Deus o purifica. Como eu disse, a brasa tirada do altar do holocausto toca a boca dele, purifica o coração, a sede do homem, a sede da nossa natureza caída diante de Deus, de toda a iniquidade. E como eu disse lá em Levítico 16, você tem o dia da expiação, é chamado de Yom Kippur. O que acontecia lá? Um dia, os judeus ainda fazem isso lá no judaísmo, um dia por ano tem a cerimônia do Yom Kippur,
o sumo sacerdote tira a brasa do altar do holocausto e traz com incenso para dentro do véu, para ser posta onde? Para ser posta em cima da arca, na tampa da arca, que se chama propiciatório. Você sabia? A tampa da arca chama propiciatório. Por quê? Porque ali, derramado sangue uma vez por ano naquela tampa, Deus vai propiciar o teu pecado. A ira de Deus pelo teu pecado vai ser aplacada pelo sangue daquele animal inocente, derramado sobre a tampa. Esse sangue aponta para o sangue de quem? De Cristo. É sempre uma figura. Veja, promessa, cumprimento. Antigo Testamento, promessa. Novo, cumprimento. Um sangue imperfeito de um animal que apontava para o sangue perfeito de Cristo. Deus perdoa o pecado confessado de Isaías e o dispõe o profeta a partir de agora a servi-lo como seu mensageiro. Lá em João 1,29, quando João Batista vê Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aí está escrito assim aí no versículo 7: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Mas o cumprimento disso vem pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo depois. E Paulo em Romanos 3, 24, vai dizer, vai mostrar isso, que o homem é justificado gratuitamente pela graça de Deus, mediante o que? A redenção, a justiça, as vestes, o terno, o vestido bonito da mulher, que há em Cristo Jesus, e não no homem, mas que há em Cristo Jesus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse Deus de misericórdia, depois da queda, ele não deixou o homem solto. Não, ele prometeu já em Gênesis 3,15 que ele enviaria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. Jesus vem e cumpre isso na vida do seu povo, graças a Deus por isso. Um Deus de misericórdia. Isaías viu, mas ele precisou ver primeiro o que? O seu pecado. Você quer ver uma coisa boa para você evangelizar? Quanta gente a gente encontra por aí que confia em si, não é? Eu encontro muita gente que fala: olha, puxa, eu sou um bom trabalhador, sou um bom pai de família, eu pago meus tributos, olha, eu procuro não falar palavrão não, eu procuro ajudar o próximo, Deus deve estar feliz comigo, porque eu sou uma boa pessoa. Sabe o que você faz com essa pessoa? Pega os 10 mandamentos e começa a ler para ele e pergunta: você cumpre isso aqui? Vai lendo, irmão, vai chegando no quarto, no quinto, a pessoa vai abaixando a cabeça, vai mudando até o semblante, ele vê que ele não consegue, porque é isso. Jesus vem para cumprir os mandamentos no lugar do seu povo, obedecer a lei, para que agora Deus se agrade desse cumprimento, na vida desse pequenino que confia em Jesus e não nele. Então é uma boa forma, quando você quer apresentar Jesus para alguém, primeiro você tem que humilhar essa pessoa, no sentido de mostrar para ela quem ela é diante de Deus. Ah, você é bom? Então vem cá, eu vou ler para você aqui Êxodo 20, está lá em Deuteronômio 5 também, os 10 mandamentos, vamos ver se você cumpre. A pessoa vai cair em si, e ela vai ver que ela não dá conta de obedecer aqui. Aí você vem o que? O Evangelho. Há esperança para a tua vida, há salvação nas mãos de Jesus Cristo, é nele, é com ele que você tem que caminhar aqui nessa terra, para que você esteja vestido adequadamente, para comparecer na presença de Deus. Já está terminando. Olha lá, e daí o que acontece com Isaías depois de tudo isso? Ele é transformado. Olha Isaías 6,8, depois disto, ou seja, tomei consciência de quem eu sou, de quem Deus é, ele me perdoou, agora o que eu faço? Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha esse pronome nós, Deus se referindo a ele como nós. Isso sabe o que aponta? Que há uma pluralidade de pessoas no ser de Deus. Isso é um indicativo da Trindade. A gente não consegue explicar totalmente, mas está aqui, é palavra inspirada. Deus está se referindo a ele como nós, que é de primeira pessoa do plural, quer dizer, tem o Pai e tem mais gente lá. Então isso aqui já é um indicativo de que há uma pluralidade de pessoas na Trindade. Disse eu: eis-me aqui, Isaías falou, envia-me a mim. Então, com a consciência purificada, Isaías, em vez de ver a morte em razão dos seus pecados, o que ele faz agora? Senhor, toma a minha vida e me usa agora. Eu quero servir o Senhor, eu quero seguir o Senhor, como faziam os serafins,
Essa, meus irmãos, é a resposta, segundo a Escritura, que Deus espera de todos aqueles que foram perdoados dos seus pecados pela justiça de Cristo, que foi aplicada a eles pela graça. A gente viu hoje, na pregação de Romanos 1, de 8 a 15, Paulo quer ir lá pregar aqueles irmãos, ele quer pregar, ele quer falar, ele quer ensinar, ele quer evangelizar os crentes da igreja de Roma. Paulo está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías. E eu lembrei do texto lá, daquela cura, daquele endemoniado de Gadara, lembra? Tinha um homem no cemitério há muitos anos, todo mundo tinha medo de passar lá, e o Senhor cura ele, e diz o texto que ele tinha uma legião. Quando Jesus pergunta o nome do demônio, ele fala legião. Irmãos, uma legião de soldados romanos tinha 5.000 homens, e os estudiosos dizem que esse homem deveria ter 5.000 demônios. Você já pensou o que era a vida desse homem? 5.000 demônios dentro dele, era um tormento. Por isso que ele se cortava, rasgava, batia em todo mundo, ninguém segurava esse homem, e o Senhor o cura. E qual é imediatamente a vontade daquele homem curado? O termo lá para suplicar é paracaléu. Ele quer caminhar ao lado de Jesus agora. Ele fala: Senhor, eu quero ir com o Senhor, me deixa ir. Mas Jesus tinha outros planos para a vida dele. Manda ele para Decápolis. São 10 cidades lá numa região em que ele ia testemunhar do milagre, para que as pessoas crescem em Cristo. Não para que elas buscassem o milagre, em si, mas para que por meio do milagre a divindade de Jesus fosse destacada por meio daquele milagre. Mas ele queria o que? Depois da cura, caminhar com o Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho visto pessoas nessa igreja que estão querendo caminhar com o Senhor. Graças a Deus, toda vez que o conselho me chama lá na igreja, eu falo disso. Olha, irmãos, tem pessoas ali que bastaria ela para eu estar lá. Então, por favor, ajude-nos nesse trabalho. Vamos caminhar, esperando em Deus. Deus tem os eleitos aqui nessa cidade. Vamos ter paciência. Deus vai trazendo devagar. A obra do Senhor é assim, não é? Se a igreja enche muito rápido, tem que ter cuidado, porque o homem naturalmente é indisposto com a igreja. Ele não quer. Ele passa aqui na frente, eu vejo várias vezes, incomoda. A pessoa dá uma olhada e já não olha mais. Não quer. Ela sabe que ela precisa, mas ela não quer, porque essa é a nossa natureza, a gente é avesso a Deus. Mas há pessoas que entram, o Espírito traz, mas é devagar. A porta da salvação é estreita ou é larga? Jesus falou. É porque poucos entrarão ali. E tem gente que fica brigando com isso. Tem gente que fica mal se a igreja não enche. Tem gente que quer salvar todo mundo. Quanta gente, a gente encontra que quer salvar todo mundo, e você fica ouvindo um tempo, e de repente fala: meu querido, quem falou que todo mundo vai ser salvo? Calma, aquieta o coração, deixa Deus. Se até Paulo falou aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, não é meu e nem de Apolo, é de Deus, é Ele que vai trazer quem Ele quiser trazer. Mas veja, o que nos cabe? Senhor, eis-me aqui, o Senhor me trouxe, então me envia agora. E aí a pergunta, como o fato de termos sido perdoados serve de estímulo para a evangelização? Está vendo como essa aula é importante? Nos dá consciência de quem é Deus, de quem nós éramos, do que Ele fez por nós em Cristo, e de que agora a nossa responsabilidade, olha como Deus é maravilhoso, aplicando aqui o versículo 15 de Romanos 1, que nós vimos hoje de manhã na pregação. Paulo quer pregar, quer evangelizar Roma, e nós, será que nós temos o desejo de evangelizar as pessoas ao nosso redor? Nós precisamos, irmãos. Deus nos chamou para isso. Você não pode perder a oportunidade. Você tem que orar para Deus: Senhor, me dê sensibilidade para as pessoas que vivem comigo, que estão ao meu redor. Me dá a oportunidade, me dá coragem para falar alguma coisa, para fazer um convite, para me oferecer para fazer uma oração. Coisa simples, irmãos. Deus pode usar para avivar essa pessoa, porque nós somos transformados por serviço, assim como Isaías. E aí a gente pode concluir já o nosso estudo. Porque Deus é santo, ninguém jamais poderá ter comunhão com Ele, a não ser com base na propiciação que o próprio Deus provê em Cristo e aplica pelo Espírito. É assim, não é do meu jeito, não é da minha boa intenção, não é. A estrada para o inferno está pavimentada de boa intenção, não é. Deus é santíssimo, separado absolutamente de nós, da sua criatura. Para a gente chegar diante dele, Ele precisa propiciar, aplacar a sua ira pelo nosso pecado.
E a Bíblia revela que ele fez isso quando ele crucificou a nossa carne, o nosso pecado, no Filho dele. Portanto, sem a justiça de Cristo sobre a vida de um pecador, preste atenção, ele jamais poderá ter comunhão com Deus, não pode chamá-lo de Pai. Por quê? João 1,12, João diz ali, palavra inspirada, Evangelho de João 1,12: mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Paternidade bíblica não é biológica, é espiritual. Ninguém nasce crente, filho de crente não é crente. Não fala que filho de peixe, peixinho é? Não é assim que a Escritura. Quantas pessoas perdidas dentro de famílias, Deus alcança um, não alcança os demais. Por quê? Não sei, é para a glória dele. Ele decidiu assim, ele é soberano. Mas veja, paternidade bíblica é espiritual. Deus tem que fazer uma intervenção na vida da pessoa e atribuir a ela a justiça de Cristo, e daí essa pessoa vai servir ao Senhor. Um pecador só pode se dirigir a Deus a partir da obra do Espírito Santo sobre sua vida. O que faz o Espírito? Lhe dá consciência de quem Deus é, de quem Ele é. Lembra de João 14? O Espírito Santo abre os olhos. João 16 é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito abre os nossos olhos para quem nós somos. Abriu de Isaías aqui: ai de mim, sou pecador. Mas não só isso, revela quem Deus é, quem nós somos, fala da salvação que há unicamente na pessoa de Jesus, e que por graça, não por obra nossa, essa salvação é aplicada sobre a nossa vida, conduzindo-nos a crer em Cristo como seu Salvador. E agora o que a gente faz? A gente luta contra o pecado que há em nós para obedecer a Deus. É o que vocês estão fazendo nessa manhã. É isso. E vamos aplicar, último slide. Aplicação, fora das que a gente já fez. Em momentos de angústia, meu caro, preste atenção, difíceis, em momentos difíceis, lembre-se de que o teu Deus é um Senhor soberano. Ele reina sobre tudo e todos. Esta situação que você não vê solução, está debaixo de Deus. Não dê o veredito: ele não vai salvar o meu marido, não vai salvar meu filho, isso aqui não tem, isso aqui é pau que nasce torto, vai morrer torto. Isso aí é para os homens, para Deus não. Olha um pau torto aqui que foi endireitado. Eu não tinha nada para estar aqui ministrando essa aula a vocês, sendo o pastor dessa igreja. Não tinha nada, não queria nada com Deus, até 20 anos atrás. Eu era um bom religioso, toda semana eu estava na igreja, mas para cumprir as regras da igreja. Na segunda-feira, que Deus ficava distante da minha vida. Mas Deus estava reinando sobre a minha vida, e Ele tinha algo para em algum momento acontecer, como na vida de Isaías. Ele viveu um tempão ali como um israelita, mas Deus um dia o chamou, quando ele foi orar lá no templo, deu uma visão a ele e o chamou, e o enviou agora como profeta. Deus agora ungiu com o Espírito para que ele fosse um profeta, trouxesse naqueles dias a palavra de Deus, direto de Deus, para o povo. Em segundo lugar, o que esse estudo nos mostra? Conscientize-se de que lidamos com Deus, que é absolutamente santo no seu ser, e que deve ser adorado segundo o seu caráter santo, de modo comunitário, como hoje aqui na igreja, culto comunitário, e também de modo individual, teu momento devocional em casa, de oração, teu evangelismo diante de outras pessoas. Deus tem que ser adorado ali. Em terceiro lugar, confesse suas faltas e pecados a Deus em oração. Por quê? Porque há purificação de pecado pelo sangue de Cristo. Isaías não ficou sem esperança, entenderam? Deus tocou seu lábio com a brasa lá do altar do holocausto, purificou seu pecado. Hoje, Deus faz isso quando você crê em Cristo como teu Senhor e Salvador. Você está purificado. Há esperança para você que às vezes hoje não tem pão para comer, é um mendigo atrás de Deus e não encontra pão para comer. Jesus é o pão que veio do céu, e você precisa encontrá-lo, e você encontra ele numa igreja fiel, onde é pregado o Evangelho, onde você é desafiado a crer em Deus, a conhecer a Deus, a se arrepender da tua vida contra Deus.
Isaías foi desafiado aqui, por isso que ele pensou: ai de mim, vá saber o que esse homem praticava antes, não é? Sou um homem de lábios impuros. É preciso ter consciência, irmãos, de quem nós somos. É preciso ter consciência. Disponha-se a servir a Cristo aqui nesta cidade. Deus te chamou aqui para isso. Na tua família, no teu trabalho, na tua escola, no meio dos teus amigos, no teu lazer. Você vai pescar? Se tiver uma oportunidade, testemunhe, meu irmão, do que Deus está fazendo na tua vida. Um Deus que você não conhecia. Você está tendo um prazer enorme de conhecê-lo, de buscar servi-lo agora. É preciso testemunho. Sirva a Cristo, porque você foi perdoado de todos os teus pecados. Olha 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo não está fazendo que as tuas obras vão te salvar. Não. Paulo está falando que as obras, boas ou ruins, vão evidenciar se você pertence a Cristo ou não. Aquele que não pertence a Cristo está pecando desenfreadamente e condenado por seus pecados diante de um Deus que é onipresente. Não tem como esconder dele. Aquele que pertence a Jesus foi perdoado, vai lutar contra o seu pecado. Ele peca, mas ele está coberto pela justiça de Cristo. Então ele está absolvido, e o Espírito Santo vai dar uma disposição cada dia maior para ele pecar menos. Ele vai morrer pecando. Eu vou morrer pecando, vocês também. Isaías morreu pecando, mas ele morreu pecando confiado em Jesus. Isso faz toda a diferença. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é aquele que vem na igreja sem ser crente, sai no mundo dizendo que é crente e faz tudo quanto é tipo de lambança. Esse é um hipócrita. Esse é um crente nominal. Esse está duplamente condenado. Ele nasceu condenado e ele vai ser condenado de novo, porque teve a oportunidade de se arrepender e virou as costas para Cristo. Mas o crente verdadeiro não. Ele continua pecando porque ele é pecador, a natureza dele, mas é uma natureza que está sendo redimida, está sendo purificada. É uma natureza que agora se apresenta diante de Deus com as vestes de justiça de Cristo. E o Senhor não vai condenar o pecado dele de novo, porque já condenou o pecado dele em Cristo, quando ele morreu na cruz, por esse pequenino. É muito diferente. Então, isso aqui, a última frase aí, é maravilhoso para nós. Se você pertence a Cristo, então você não precisa ter medo de se encontrar com Deus. Se você pertence a Cristo, você não precisa ter medo. Lembra o título do estudo? O encontro aterrador. Isaías foi purificado do seu pecado e saiu louvando a Deus e servindo Ele com sua vida, porque ele entendeu que ele foi purificado. Se você tem a tua vida nas mãos de Cristo, você não precisa ter medo de se encontrar com Deus, quando Ele te chamar para prestar contas, porque Jesus já prestou contas por você, quando Ele morreu na cruz pela tua vida. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário, por favor? Não? Vamos orar para encerrar então o nosso estudo? Célia, você pode orar para a gente? Por favor. Não? Pode, ora em voz alta, por favor, para ver se dá para captar aqui, tá bom? Você quer vir no microfone? Não, você quer, eu peço para a Patrícia se você quiser. Vamos lá, vamos enfrentar isso. Fica tranquila, minha querida. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém sabe orar como convém. A Bíblia diz: nem eu, nem ninguém aqui. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Portanto, fique tranquilo. Sabe o que Deus considera numa oração? Um coração sincero. É isso que Ele quer. Ele não quer palavras bonitas. Ele quer um coração honesto, aberto diante dEle. E o fim da oração, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Deus. Amém. Oh, Deus. Sim, Senhor, o Senhor tem os teus eleitos aqui, ó Pai. Amém. Amém. Amém, Senhor. Abençoa-nos nesse dia, Pai.
Guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo a todos.